Estão me ouvindo, povo? Estão ouvindo? Como é que estamos? Estás por cortar muito o áudio? Ah, bom, muito bom, muito bom, muito bom. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Pois bem, pois bem, pois bem. Então vamos para começar a nossa live hoje. Vamos falar com uma forma de fazermos um bacalhau. Oh, tudo ótimo comigo, tudo ótimo, tudo ótimo. Graças a Deus, graças a Deus. O setup está um pouco diferente, meio improvisado, né, sabes? Mas eu acho que hoje a gente consegue tocar dessa maneira. Pastelzinho de Belém, muito bom, muito bom, muito bom. Comi no sábado com o Fábio e pretendo levar, inclusive, para minha esposa ter essa experiência muito gastronômica, muito boa. Pois, pois. Estamos a treinar o sotaque ainda, mas ao pouco a gente vai se misturando com o povo nativo. Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que eu já vou começar, né? Vou começar porque tem bastante coisa para falar e eu quero que vocês perguntem também, né? Agora eu vou até parar com o sotaque. Ah, o setup está bem improvisado aqui hoje, pessoal. Não sei se o áudio tá bom, mas o microfone ainda é bom, mas o resto tá meio improvisado aqui no hotel. Se estiver longe, vocês me avisam aí. Vamos falar um pouco do Web Summit aí, que tá rolando, beleza? Cara, assim, já de cara eu digo, eu nunca, nos últimos anos tenho ido a muitos eventos, né? O último evento que eu fui nesse sentido foi no evento da AWS, até esqueci o nome, que tem todo ano, né, da AWS, e isso foi em 2018, né? Aí de lá pra cá eu não tinha ido muito em evento, aí com a pandemia, então, lascou de vez. É, e aí agora voltei assim pro Web Summit, esse foi o primeiro evento, né? Aproveitar que a Câmara aí tá com duas startups, e o Omnicai e o Imagine, e aí aproveitei também para vir prestigiar aí os eventos. E o que eu posso dizer assim para vocês, sabe? É, como as coisas de 2018 envelheceram para cá. Eu acho que não sei se é a AWS Summit, realmente não sei, mas o feito da Amazon que acontece todo ano em Las Vegas, né? Não lembro qual que é o nome. Reinvent, lembrei. O Reinvent, que acontece todo ano da AWS. E como os assuntos, sabe, se atualizaram, assim, sabe? O meu sentimento é que as preocupações mudaram muito e os tópicos, assim, sabe, mudaram mais. As empresas querem falar mudou muito, sabe? Então, para dar um overview, assim, já de cara, antes de entrar nos assuntos mais detalhados, o meu sentimento é que até 2018, nesses eventos que a gente tinha, a gente estava falando muito de cloud. Muito, muito de cloud. Não que esse assunto ele tenha envelhecido. Não é isso. Mas eu sinto que até 2018 a gente falava muito de cloud e começando a falar forte também muito de DevOps de 2018 para cá. E aí agora eu vou para esse Web Summit. A primeira imersão que eu tenho assim na tecnologia é que as preocupações mudaram muito. Primeiro assim, que no aspecto que o Web Summit ele não é só um evento de tecnologia, né? Ele é um evento para startups, ele é um evento para quem trabalha com mídia, para quem trabalha, né, com mídia social, enfim, ele é ramificado em vários pontos. E hoje foi o dia de tecnologia, até por isso que eu quis fazer essa live com vocês, né, hoje. Então, assim, no dia de tecnologia, eu não senti que, sabe, a bola da vez, a preocupação da vez, realmente tem alguma coisa a ver com cloud. Todo mundo falando ou de inteligência artificial, de dados, principalmente no campo de robótica, porque lá tinham vários stands assim separados por temáticas, né? Então assim,
No campo que fala de robótica, muita inteligência artificial, sabe? Não é novidade sobre a IoT, nem nada assim, muito focado. E na parte de tecnologia, falando muito sobre times. Muita preocupação em relação a times. Então, cara, como é que a gente engaja as pessoas, como é que a gente cuida da performance dos desenvolvedores. E eu acho que isso, tipo assim, tem um pouco a ver sim com a pandemia, por causa do trabalhar remoto. E, cara, não adianta, você tem percas em alguns sentidos na questão do remoto, em alguns sentidos, mas não só isso. O que eu senti muito, que todos os papos têm a ver com escalar o time, sabe? Como é que eu sou uma startup, e muito focado para startup, esses papos que tinham lá, mas depois que eu, beleza, validei meu negócio, depois que eu validei a minha hipótese, como é que eu escalo sem perder performance, sabe? Como é que eu pego esse conhecimento dessas regras de negócio, como é que eu pego esse time aí que está remoto e dissemino isso rápido. Então, tem muito a ver, eu acho que a gente até, eu ia entrar, tem que ver minhas anotações, ou a gente vai entrar nisso no grupo de arquitetura, muito focado em carga cognitiva, por exemplo, né? Como a gente está começando a falar de roda ágil, falar de como é que é? Topologia de times, muito focado nesse tipo de questão. Então, cara, como é que eu entrego ferramental, como é que eu entrego munição para minha equipe para que eles consigam escalar de maneira rápida? Como é que eu pego um código, muitas vezes que é legado e tal, e faço essa carga para o time entender de uma maneira mais rápida, né? E essa questão da falta de profissionais bateu forte assim no mercado, porque todo mundo tá abordando, todo mundo falando, em todos os instantes que eu vejo, tem uma pincelada sobre esse assunto. A própria JFrog estava lá e falando sobre, cara, automatização. Então, assim, os tópicos mudaram, assim, bastante, sabe, na didática. Então, a gente está falando muito agora mais de gestão do que tecnologia, assim, somente. Então, por exemplo, tinha DevOps? Tinha, mas muito focado nessa ferramenta. Como é que eu faço uma imersão para entender o código-fonte, como é que eu entrego e consigo entender a minha arquitetura, que é gigantesca, de maneira rápida. Então, observabilidade, essas coisas, muito, 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 muito forte. Na questão dos dados sensíveis também, muito falando sobre privacidade, como a gente consegue ter os nossos dados de volta. Então, muitos assuntos focados nesse aspecto, sabe? Dentro desse range de, o que estão fazendo com os meus dados, como é que eu tenho controle dos meus dados, o que eu sei que está acontecendo com meus dados. Muitas talks a respeito disso. Por que modelo de privacidade ela tem que vir como default, bem, bem, bem focado nisso. Então, assim, o meu sentimento, assim, é legal, até para vocês entenderem, assim, por que de vez em quando, não estou dizendo que, sabe, você tem que ir todo ano, que tem uma coisa que, você precisa disso necessariamente para validar, mas é mais uma coisa que ajuda a avaliar o teu mindset, sabe, o mindset que tu tá guiando a tua empresa, os caminhos que você tá indo, porque, assim, você vê que os teus pensamentos, as coisas que você tá pensando, cara, faz sentido, é uma dor real do mercado. Então, por exemplo, é legal para a gente saber que programa de formação, o que a gente faz com vocês e tal, está indo para um bom caminho. Porque isso é uma preocupação que todo mundo está indo. Então, por exemplo, botar o OASP, por exemplo, nossa formação do programa dos desenvolvedores que entram, é importante. Todo mundo está se preocupando com isso. Então, é um assunto que está em voga, é um assunto que realmente vai ser uma dor das empresas, assim como a falta dos profissionais. A gente está falando para vocês direto e fazendo esses talks de arquitetura. Cara, falar sobre DevOps e sobre o mundo do desenvolvimento não está mais só no framework, desafio, sabe? O desafio está como é que o time está se preparando com o ferramental, como é que eu estou potencializando o meu desenvolvedor para ele ter ferramentas para lidar com os desafios do dia a dia que vão muito além do código, que vão como infraestrutura, como segurança e como eu escalo isso de maneira saudável, né? Porque a tendência é que quanto mais desenvolvedores eu tenho, mais complexo fica passar visão da empresa, né, visão do negócio. Então, todo mundo falando disso. Todo mundo falando desses temas. Que bom que você está gostando do curso de WASP. É bem bacana mesmo. Faz todo sentido aí. A gente sempre está se preocupando com isso. E isso vai ser uma dor que todo mundo está trazendo.
O ASP também muita gente que não faz, não tem nem noção do que tá fazendo errado, e é isso aí mesmo. A questão não é tanto só tu sabe dos soft skills, assim, tem um ponto que é de escala. Eu acho que assim, envolve soft skills, claro, como a gente sempre fala, mas não é só isso, sabe? Vai muito além disso. Porque a gente está falando muito aqui de velocidade, sabe? Como é que o time escala rápido, como é que eu dou autonomia para o time, como é que eu empodero o time, como é que eu faço o time fluir. E aí, claro, essa questão de comunicação e tal tem muito a ver, né? Mas não é só isso que tem a ver, né? E falando assim de tecnologia, da robótica, cara, coisas assim impressionantes que eu não sabia que isso estava tão em prática, assim, sabe? Eu sabia que existiam. Eu vou botar para fazer um café aqui, pessoal. Tem aqui do lado. Ah, tá desligado. É, tem um. Eu sabia que existia e isso era muito forte nessa questão de computer vision. Eu já sabia, por exemplo, que a gente hoje em dia consegue pegar com drones não, câmeras, pegar uma imagem, começar a filmar e tu transformar aquela imagem em tempo real em um modelo 3D. Tá? Isso eu já tinha visto, já. Isso não é novo para mim. De pegar, você está filmando com uma câmera e em real time tu transformando aquilo em um modelo 3D. Mas, cara, isso deu um salto que eu não sabe de uns 2 anos para cá que eu fiquei assustado, assim, sabe, nessa parte de robótica. Tem uma empresa, deixa eu ver onde é que eu anotei o nome. Eu não vou saber o nome aqui, mas depois vocês me cobram, pode mandar mensagem que eu lembro. Sky alguma coisa. Sky alguma coisa. Uma empresa de drones autônomos. Eu fiquei maravilhado assim com o que os caras estão fazendo. Então assim, eles conseguiram criar um drone totalmente autônomo. Totalmente autônomo. Então assim, tu quer fazer por exemplo, uma filmagem radical de você andando de bike e tal, alguma coisa assim. Eu gosto de drone. Então eu tenho drone e tal. De vez em quando eu quero fazer umas imagens com a minha esposa e tal, algumas coisas assim a gente viajando, então a gente faz, tipo no carro e tal. E realmente quando você quer fazer uma filmagem mais radical assim e tal, dá medo, sabe? Dá medo, porque né, bater e tal, é um brinquedo que é caro. E os caras conseguiram fazer um negócio que ele voa totalmente autônomo. Totalmente autônomo. Totalmente autônomo. E como é que faz essa parte desse drone autônomo? Eles dividiram isso em 3 camadas. Né? Eles falam assim, cara, o que a gente pensou e como é que a gente realizou isso? Esse drone autônomo, o que acontece? Ele é composto por 6 câmeras de 4K. Então ele enxerga 360 graus todo momento. É legal falar que esse drone específico deles, por exemplo, para ele se guiar, para ele fazer essas filmagens, para ele decolar, ele não depende de GPS, cara. Ele não depende de GPS. Então assim, perdeu o sinal do GPS, pouco importa. O drone dos caras não usa GPS. Nada de GPS, de posicionamento global, nada. O que ele faz? Ele tem um ângulo de visão de 360 graus. Então ele vê para cima, para baixo, esquerda, direita, ele vê tudo. Tudo que tem ao redor dele. E em tempo real, ele está transformando tudo que ele está vendo em 3D, cara. Em 3D. Então ele sabe aonde ele está dentro do mundo. Ele realmente vê aquilo. Aliás, como eles falam, né? O nosso drone, além de ver, ele entende. Tem uma diferença aí, né? Ele fala assim, o nosso drone ele é dividido em 3 etapas. Ele enxerga, ele vê e ele age. Ele age conforme a necessidade e o Skydio, isso mesmo, Skydio, isso aí mesmo, Skydio. E ele vê e ele reage conforme o ambiente. Então assim, ele transforma em 3D o modelo, tudo que ele está vendo e age conforme o terreno, conforme está vendo. E cara, assim, é absurdo, absurdo, porque assim, não é só uma questão de ele se deslocar dentro do ar, assim, de ele se movimentar, de fazer essas filmagens. Eles falam assim, a gente está utilizando isso para várias coisas. Eles falam assim, a gente, por exemplo, já que como ele consegue transformar isso em 3D e as imagens das câmeras são de 4K, a gente consegue fazer modelos em 3D de coisas reais em real time. Então ele fala assim, a gente já tem vários cases aqui de empresas que compram nossos drones. Para quê? Imagina, por exemplo, uma ponte gigante, a Golden Gate lá de Nova York. É Nova York, né? Sei lá. A Golden Gate de Nova York. Cara, uma ponte daquela precisa de manutenção.
Uma ponte daquela precisa de manutenção. E isso muitas vezes vai você ir no detalhe para ver, sei lá, se não tem uma rachadura, não tem alguma coisa e tal. Porque pontes aí ficam centenas de anos no tempo, né? Enfim. O drone deles consegue ir, você programar, né? Dizer, ó, começa aqui e termina aqui. Nessa região aqui, mapeia tudo que você está vendo. Então o drone vai lá, ele mapeia a ponte inteira. A ponte inteira. Em nível de detalhe assim absurdo. Absurdo, altíssimo assim de detalhe. E aí ele monta um modelo 3D da ponte. Da ponte. Então ele monta toda aquela ponte em nível de detalhe. E aí o cara que vai fazer a inspeção para ver se a ponte precisa de avaria, tem alguma avaria, alguma coisa assim que precisa de atenção, o cara consegue ver pela imagem 3D, ó, aqui tem uma rachadura. Ó, aqui não deveria estar assim. Ó, e fazer uma manutenção preventiva. Cara, imagina a aplicabilidade disso. Eu fiquei de cara. Aí você fala assim, pô, Joel, mas isso aí já tinha vindo. Cara, eu também já vi isso aí. Eu também já vi isso. Mas assim, é impressionante, porque para vocês terem uma ideia, o cara conseguir fazer isso e a ponto de ele reagir, a coisa, não é só o fato de ele entender, sabe? Que nem para ele ver e entende, mas ele também reage. Cara, tem que ser muito rápido. Tem que ser algo muito rápido para esse drone não bater, para esse drone não fazer uma operação errada. Tem que ser muito rápido. Então é muito poder de processamento, cara. Para vocês terem uma ideia, a gente faz esse tipo de... como é que é? Não é OCR. Esqueci o nome agora. Eu até já fiz isso. Mas esse tipo de escaneamento 3D, de transformar o real para o 3D, ele exige muito processamento. E aí depois para você identificar aquilo e dar o tempo do drone reagir. Então, para você ter uma ideia, você rodar uma rede neural, não sei se todo mundo aqui sabe o que é rede neural, depois eu posso explicar. Mas assim, para você rodar uma rede neural para gerar uma inteligência artificial, alguma coisa assim, já é um processo muito custoso de processamento, pesadíssimo. E aí quando você processa imagens ainda, é muito mais pesado. É muito mais pesado. Uma das coisas mais pesadas de você processar é imagem. Texto, por exemplo, é muito mais fácil. Então ele processa por segundo 24 imagens, uma coisa assim. Então é real time, cara. E ele tem 9 redes neurais para isso. 9. Uma rede neural já é algo muito pesado. Esse drone embarcado processa real time para conseguir fazer esse processo de ver, transformar, entender e reagir. Ele usa 9 redes neurais embarcada. É muita coisa, cara. É muita coisa. Isso já é produto comercial, cara. Não é teste, não é, sabe, algo que a gente vai ver daqui. Não, já é real. Polícia está utilizando isso em alguns países para fazer o mapa de um acidente. Então, assim, deu uma batida feia de carro. Vai lá, solta o drone mapeia toda a área que tem a batida, os carros, a posição que os carros estavam, mapeia tudo, faz um desenho 3D de todo o cenário em 10 minutos. Então tu tem uma cena, como é que é? Um mockup, né? Que fala que é como se fosse montar uma maquete, né? Você tem uma maquete 3D de toda a cena do acidente em 10 minutos. Cara, pensa. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá comentando. Henrique Pantaroto. Incrível mesmo, não tem mais Triângulo das Bermudas que faça ele se perder mais então. Não tem mesmo. Lilian, gente, resolveram uma super dor então. Resolveram. Henrique, quando você disse que a evolução foi rápida, não imaginei que fosse tão rápida. Estamos falando de poucos anos de desenvolvimento robótico. Eu também me assustei assim nesse sentido. E não só isso, também teve uma outra empresa, que eu também não vou lembrar o nome aqui agora, só que eles são mais focados no setor de delivery. Então, assim, eu já tinha ouvido falar sobre a Amazon, que estava testando os primeiros drones e tal, não sei lá o que, para fazer entrega. Tem uma empresa na Irlanda que já está fazendo entrega via drone. Aí a moça lá que estava entrevistando, ele perguntou assim, tá, mas vocês conseguem entregar em qualquer espaço? Ele fala, desde que eu tenha 2 metros para mim poder pegar e pousar, eu consigo entregar. Eu falei, caraca, mano. Caraca. Aí ela começou a questionar algumas coisas assim, né? Tipo, mas então, como é que fica a questão de segurança? Como é que fica a questão da privacidade por causa do drone? Né? Como é que fica a questão de barulho e tal?
Ele falou assim, olha, por exemplo, na questão, na Irlanda, questão da segurança e da privacidade, eu não gravo nenhum dado do usuário, eu não sei quem é o usuário. A única coisa que o drone sabe, com informação que ele guarda, ele não bate nem foto, ele nem filma. Pra vocês terem uma ideia, esse drone desses caras, ele não bate nenhuma foto, ele nem filma. Eu só digo para ele qual é a latitude, a longitude e o ponto que ele tem que entregar. O resto ele vai através de sensor, desviando de tudo e entrega. Eu não preciso ter uma câmera no drone. Não é porque ele tá nisso, cara. Olha quanta inteligência tem esse bagulho. O Henrique é igual o jogador número 1, né? Incrível demais. Pensei que fosse demorar para ver isso em alguns anos. Isso mais alguns anos. Não, tá aqui já. E aí o cara falou, tá, mas qual que é o plano de expansão? Ele falando, a gente vai expandir até o final de 2022 para estar em toda a Irlanda. E ele falou assim, a gente já tem alguns aportes, algum capital que a gente está buscando. E a ideia é 2023 estar no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, cara, olha o impacto desse bagulho. Olha o nível que a gente está indo nessas questões de redes neurais, de inteligência artificial que a gente está indo. Então, assim, é algo absurdo, assim. E tá muito, muito em alta. E aí, assuntos que estão ainda, assim, que o meu sentimento é, as empresas... Vou tomar uma água aqui, tá, pessoal? Não ligue. Não, vai ser na garrafa mesmo, hein, gente? Não tem uma xícara aqui. Ao vivo. Depois eu vejo aqui a bagunça. Molhou só um pouquinho. Acho que ela veio na mochila. Comprei uma água aqui pra mim. Veio na mochila. Balançou demais. Depois eu vejo. Vou ficar sem água mesmo. Só que não pegou no Mac. Cara, eu sinto que a gente ainda não sabe lidar com essa questão dos dados. Vou até passar aqui um pouquinho pra dar uma... Pra tirar um pouco. Porque é água mesmo, tá, gente? Não é soda. Então dá pra dar uma refrescada aqui. A gente não sabe ainda como trabalhar com essa questão de dados, como a gente tem essa questão de o que está sendo usado e tal. O que eu sinto que também tem muita gente, tem uma empresa inclusive chamada Proton, que está indo contra essas big techs e tem muita gente revoltada contra Facebooks da vida, Google da vida, para como essa questão dos dados está sendo lidada. Então tem gente fazendo proposta muito legal de como a gente pode mudar essa questão dos perfis dos dados, de como que a gente pode garantir que o usuário realmente tem esses dados protegidos, e tem bastante gente querendo assim discutir com isso, né? E isso eu vi em vários stands, sabe? Não é só um assunto de tecnologia. Então, por exemplo, tinha hoje um stand lá que era mais focado para mídias sociais, assim, e tal. Eu fiz uma palestra lá. Aí, uma das coisas que o pessoal lá está levantando é isso, o pessoal das mídias sociais. O que estão fazendo com os meus dados? Por que eu não posso ter mais segurança? Por exemplo, quando um governo me pede dados, por exemplo, de cadastro para eu me tomar uma vacina do Covid, por que eu não consigo saber todo o fluxo que tem de ser dessa informação? Então, assim, as pessoas aprenderam que não é legal, né, você ter seus dados assim expostos, e querem ter mais controle sobre isso. Isso realmente está vendo uma preocupação em várias empresas aí que estão começando a surgir para cuidar disso. Então, assim, eu acho que a gente vai ver muita questão ainda de inteligência artificial, inclusive para fazer essa limpeza de dados, até porque, assim, deletar dados, pessoal, não é uma coisa tão simples assim, tá? Nos sistemas que a gente tem hoje. Tanto que teve uma das palestras lá que teve uma estimativa, que para vocês terem uma ideia, para você deletar um dado de um usuário que solicita para que os dados sejam apagados, a estimativa dos caras é que essa simples tarefa de deletar os dados pode demorar para uma empresa o custo de uma pessoa trabalhando durante 87 horas. É coisa pra caramba. Blockchain também eu acho que tipo assim, blockchain, né, o NFT vai ter amanhã, eu quero ir nessa palestra inclusive, mas assim, eu acho que essas questões de blockchain, NFT e tal, estão dentro dessa escopo dos dados, assim, sabe, muito ligados assim com isso. Então acho que a gente vai ver muito disso ainda, e acho que é um mercado ainda que está uma boa tendência a escrever. Eu acho que a gente não está especialista nisso, a gente está trazendo discussões e está aprendendo. As primeiras empresas estão surgindo para isso, mas ainda tem muito espaço para a gente descobrir muita coisa ainda em cima disso. Cara, o
que mais assim que eu acho interessante a gente falar? Bom, vamos lá. Voltando nos assuntos de times. Cara, aquilo que eu falo com vocês, que eu acho que era uma visão que sempre foi minha, e acho que agora eu descobri que não é só minha na realidade, assim, que todo mundo tá olhando para isso. Eu tinha aquele negócio, gente, não é que eu queria dizer que eu inventei isso, não. Mas é que assim, você sempre pergunta, pô, cara, será que isso é uma preocupação só minha? Será que isso não é lá fora ou eu que estou me preocupando com isso à toa? E pelo jeito não é. A gente sabe que, tipo assim, é normal a gente falar de, tá faltando dev, né? Mas não é só isso. Tá faltando liderança. Tá faltando bastante liderança. Tá faltando líderes. Tá faltando pessoas que são capacitadas para cuidar de times. Então, assim, tá faltando uma camada superior. Mas por que não tem gente capacitada? Não é exatamente essa dor, gente. É que o tipo de gestão de times, de que a gente precisa, também agora cada vez mais precisam ser pessoas técnicas, né? Então, você tem uma pessoa que tem um perfil que também é técnico, mas também tem um perfil de gestão, não é uma característica muito simples de você alcançar e você ter. E está tendo muita falta nesse sentido. E muita gente descobrindo como pode fazer muita coisa para mudar, para melhorar, para trazer técnicas novas, para a gente formar novos líderes. Então, assim, legal eu vejo muita oportunidade vindo aí nos próximos tempos, cara, para quem quer ser uma liderança, quem quer, cara, ir um além do dev, ganhar melhor que um dev, quer ter um papel de mais responsabilidade, tem muito espaço, muitos espaços, e as empresas estão de cabelo branco, assim, para isso, né? E todo mundo discutindo, cara, o que realmente a gente precisa ter para ter equipes mais unidas, para ter equipes que têm significância, para ter equipes que realmente sabem trabalhar em conjunto, para a gente conseguir incentivar e criar essas pessoas que vão saber conciliar. E, cara, não tem, né? Não tem isso. É uma dor de todo mundo. Ainda mais agora com o remoto, muito dessa coisa do engajamento se perdeu, né? Se perdeu demais, assim. E é difícil, porque, assim, tudo bem, vocês aqui talvez sejam júniores e tal, mas conforme você vai tornando um sênior dentro da sua equipe e tal, você vai ver que trabalhar com um time que, cara, não é engajado, que as pessoas não têm um propósito e tal, é difícil. É difícil. E por que isso é uma preocupação? Porque assim, gente, não sei se vocês já tiveram isso. Eu já tive, tá? Eu já tive. Não é legal chegar no domingo à noite e você, caramba, cara, amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã tem que ir para aquele lugar trabalhar. Pô, tem que ir para aquele lugar que eu não gosto de trabalhar. É ruim, né? É bem ruim. E isso que as pessoas têm medo. Então, assim, a gente sente que a gente tem ainda lideranças que tem um modelo mais antigo de gestão, que não sabe cuidar dessa geração mais nova, né? Então, assim, a gente tem que pegar essas pessoas que vêm com esse mindset novo e colocar elas para ser novas lideranças. Só que não adianta só ter esse mindset, sabe? Ser um ambiente bom. Tem várias características desse líder do amanhã que precisam ser trabalhadas. Então, muita gente falando disso. Muita gente. E aí, chama de team topology, né? Chama de... Enfim, até esse tipo de pensamento impacta até o modelo de arquitetura, né? Que nem, por exemplo, a gente não tem modelo de arquitetura de microserviços se a gente não tem um time engajado. Não existe, cara. Não existe. Depois eu posso falar mais disso. Então, cara, rolou muito disso hoje. Muito palestra falando sobre isso. E aí, Lucas, belezinha? Henrique, vamos ver. Você acha que existem poucas preparações, cursos, mentorias para desenvolver melhor os líderes? Eu não sei se, cara, é uma questão de falta de curso, porque nem tudo isso é curso, sabe? Nem toda a parte da liderança é curso. Até porque, assim, gente, ser uma característica de uma liderança, não é que você não pode ensinar via curso, mas nem tudo você vai aprender no curso. Tem muita coisa que é pessoal sua, sabe? Você realmente tem que gostar de ver seu time crescendo. Tem que ser uma característica sua, você não consegue falsidar isso. Você tem que realmente trabalhar para o seu time. O Fábio fala muito isso, né, de questão de saber servir. E esse líder do amanhã é muito isso. O líder trabalha em prol do time, não o time trabalha em prol do líder. Então, assim, são características que são muito difíceis, porque assim, você teorizar e falar um resumo disso, que nem eu estou falando aqui para vocês, é fácil. Mas transformar isso em ações do primeiro dia, do dia a dia, é muito difícil.
A CTO lá da ThoughtWorks estava lá, né? E ela falou, teve uma palestra sobre isso, assim. Ela falando assim, né, a gente condena como cultura, né? A gente fala cultura, cultura, cultura. Mas como é que eu desenvolvo cerimônias que o resultado disso é uma nova cultura diferente para orquestrar os times nesse sentido? Henrique, do que se faz um bom líder neste caso, então? Boas soft skills, bom conhecimento técnico, tudo isso faz parte. Soft skills, conhecimento técnico, mas assim, é muito um lance de atitude. O querer ser líder não é você, sabe, receber um chapéu. Agora você é líder. Não. As pessoas têm que te reconhecer. E para isso, cara, tem que ser uma coisa muito que é sua, sabe? Não é algo que você vai treinar e tal. Tem que ser seu, sabe? Tem que ser uma coisa que é natural sua. Você tem que gostar de se colocar nessa situação. Por isso que, tipo assim, a gente aqui mesmo na própria Ficama, a gente fala, ser um líder é saber servir. Que nem o pessoal fala assim, muitas vezes vocês aqui, não quis te preocupar, procurar, Joel, porque eu sei que você está ocupado e tal. Gente, tá errado. Se vocês têm esse pensamento de mim, isso é uma coisa que eu sempre vejo comigo, sabe? E isso de vez em quando acontece mesmo, tá? Algum de vocês fala isso pra mim, eu sinto que eu não sou um bom líder. Porque assim, se vocês acham que eu não estou acessível para vocês, é porque alguma coisa a gente está ensinando errado. E não tem problema, tá? Como eu sempre falo para vocês, eu vejo problemas, eu tenho que atuar para resolver. Mas é um problema, é um problema. Então assim, tem líder tem muito a ver com isso. André Lacerda, esse sentimento de acordar e não se sentir mais bem para trabalhar foi uma das principais coisas que me fez migrar de carreira, mesmo depois de 15 anos na mesma empresa. Muitas gestões estavam perdidas justamente como lidar com pessoas mais novas. Luiz Smith, e aí, meu querido, tudo bom? Tudo bom? André, eu concordo contigo e isso é uma coisa que a gente está assim lidando. Então, é legal que assim, eu vejo que a TI vai ser pioneira para muita coisa, assim, sabe, gente? Porque esse novo modelo de gestão, tipo, beleza, talvez eu acho que a TI está puxando um pouco isso, a falta de profissionais fez as empresas reverem muita coisa, mas eu acho que é uma onda sem volta, sabe? Eu acho que isso vai se espalhar para outras áreas, vai se espalhar para outros locais. Empresas que não conseguirem se adaptar a isso, bicho, vamos morrer. Vamos morrer. Vai ser difícil, sabe, ter esse modelo de gestão antigo. Tanto que, cara, hoje você não consegue viver num mundo, né, com a tua empresa que provavelmente não tem alguma coisa de TI. E, cara, se as pessoas para trabalhar na TI precisam disso, né, a empresa todo vai ter que se adaptar. Porque não adianta ter um modelo de gestão desse na TI e no resto da empresa não. Então todo mundo vai ter que se adaptar. Henrique, já está sendo verdade, né? A gente começa a ver isso, a quantidade de pessoas que está migrando para a área nessa pandemia. Mas eu vou dizer assim, cara, essa migração de carreira, eu acho que a pessoa tem que tentar fazer mesmo, até porque é uma área hoje que está muito em crescimento. Mas assim, eu não acho que TI é a resposta para todo mundo. Eu acho que pode até ser assim, um quebra-galho para atingir teu sonho, mas cara, tem que ter vocação, tem que ter que gostar, porque assim, eu acho que essa escassez de profissionais vai demorar um bom tempo ainda para passar. Só que assim, gente, isso não é um buraco sem fundo, sabe? Isso não vai só aumentar. Uma hora isso estabiliza. Em algum momento isso estabiliza. Então, porque a gente tem gente suficiente, ou porque talvez a gente está utilizando coisas como low code, e aí está diminuindo a necessidade de profissionais. Mas assim, TI é para quem gosta. Porque assim, é uma vida de estudo. Eu estudo até hoje, gente. Estudo até hoje. Mas eu conheço gente que trabalha com isso e não estuda e tal, e só sabe de uma coisa. Esse cara, ele tá fadado à estagnação. Tá fadado à estagnação. E uma hora que, tipo assim, quando as coisas pegarem, ou tipo assim, quando esse mercado se estabilizar, esse vai ser uma das primeiras pessoas que vai rodar. Mas por quê? Porque o mercado é cruel? Não, cara, porque ele vai estar defasado. Ele vai estar defasado. E assim, mesmo os sistemas legados sempre vão existir. Mas as coisas vão mudando, né? Hoje, que é novidade hoje, amanhã vira um legado. Se esse cara não atualizar, ele não quiser para isso. E TI tem muito disso, cara. Todo mundo fala, mas todas as profissões você tem que estudar. Concordo, cara. Mas eu arriscaria de dizer
que a TI, se não é a mais, é uma das mais que você tem essa necessidade de estar se atualizando. Não tem. Porque se você não está se atualizando no técnico, você está se atualizando no soft skills. Se você não está se atualizando nas soft skills, você está virando uma questão de liderança. Porque assim, beleza, depois do sênior, cara, tem um caminho que você pode ir, né? Tem uma carreira em Y, em T, como você preferir. Mas independente de onde for, cara, você vai estar se atualizando. Porque assim, não é só código. Ah, você é o X, você tem que se atualizar. Cara, até porque assim, o X em si, sei lá, 7 anos atrás não se falava de UX. Se criou uma profissão do nada. E muita coisa vai se criar ainda, cara. Muita coisa. Eu sempre falo isso nas causas de arquitetura. Cara, a gente não sabe produzir software ainda. A gente não sabe. A gente não sabe escalar times. A gente está aprendendo. A gente está aprendendo. A gente está falando agora, cara, de carga cognitiva, por exemplo. Por que, que um modelo de microserviço é flat? Tem teorias, cara, por exemplo, no Lazy Conway, nem vou tentar arriscar. Mas assim, fala de como que a gente entende nossos times, sabe? Como, por exemplo, o time passa por várias estados e o caminho de comunicação, como uma empresa preza a comunicação, como ela se comunica, como ela gere as pessoas, reflete diretamente no tipo de software que ela produz. Vocês acham que isso é papo furado? Isso é literatura, cara, isso é comprovado, tá? Um time só consegue produzir sistemas que são reflexo do modelo de comunicação das empresas. Bizarro, né? Henrique. Não, isso aqui já li. Lilian, eu, por exemplo, estou aprendendo a lidar com toda a acessibilidade que temos com você. Venho de empresas que o modelo antigo e algumas tentativas de mudanças não chegavam em todas as áreas. A gente mesmo, tipo assim, não acho que a F-Câmara, sabe, é um modelo de perfeição, gente. Eu não tenho nenhum problema em assumir os nossos problemas, assim. Até porque, assim, as coisas estão mudando, gente. A gente está numa fase de transição. Então, assim, por exemplo, uma das coisas que eu vi lá, falando de tecnologia, empresas inteiras que surgiram, sabe para quê? Para fazer gestão de benefícios para equipes remotas, que estão em países diferentes e tal. Cara, isso virou uma realidade tão forte. Isso já existia antes da pandemia. Mas assim, o modelo remoto, o modelo de pessoas que vivem em realidades diferentes, em regiões diferentes, virou uma coisa tão forte, que tem empresas surgindo só para fazer gestão disso. E todo mundo que aposta assim nesse futuro acha que a gente não vai voltar para trás. Eu acho que também isso é a verdade. Uma das palestrantes falou assim. A gente já sentiu o gostinho, né, do que é ser full remoto. Agora, como você já viu isso, você não consegue desver. Não consegue desver. Então, assim, eu acho que tem percas que a gente tem quando a gente está num mundo full remoto, mas a gente também tem ganhos, né? Então, assim, não acho que a gente vai voltar por 100% presencial. Também não acredito nisso, não. Isso, é a necessidade através, é a oportunidade através da necessidade. Apesar que assim, tá, gente, também não quer dizer que eu sou o defensor do remoto, porque eu acho que assim, o remoto é legal, eu também gosto de estar mais perto da minha família e tal, mas assim, o remoto também tem suas dificuldades, que nem uma das coisas que levantaram lá, e eu concordo muito, pessoas que estão iniciando. Ser remoto dificulta muito o onboard das pessoas que estão começando, que nem vocês do programa de formação. Eu acho que a gente podia dar muito mais suporte para vocês se vocês tivessem um modelo presencial. No modelo remoto, eu não acho que a gente descobriu ainda o modelo perfeito de dar um suporte para vocês que estão começando a carreira, que estão fazendo essa transição e tal. Eu acho que muita coisa nisso se perde. Até, por exemplo, assim, o sentimento de pertencimento, né? Que nem a Lilian falou, eu não acho que é só comigo, é que vocês agora que entraram no programa de formação estão muito nisso no comecinho, ainda estudando muito por conta, mas vocês se identificar com o time também, e o time se identificar com vocês, isso fica muito comprometido, né? E o quanto vocês são acelerados também, se perde muito no remoto. Tem perca, não tem como. Porque assim, cara, às vezes você tá com uma dúvida, você vai lá tomar o café com alguém, você já mata, já conversa e tal. Fazer isso numa call, às vezes, não é tão simples, né? E a gente está vivendo muito ainda em cal. Então, assim, a gente está numa fase de transição. A gente tem muita coisa para descobrir ainda. E isso, tipo, com certeza eu não acho que
a questão do remoto, ele só tem coisas ruins, né? A questão de ele abrir portas para outras regiões e tal, cara, é super bem-vindo. É super bem-vindo. E tipo assim, eu acho que essas dificuldades que vêm, a gente vai conseguindo aprender a superar, ou pelo menos amenizar aos poucos, conforme o tempo vai passando, sabe? Mas a gente tem perca. Para mim, isso não tem. É aquilo que eu falo para vocês, gente. É igual arquitetura, é com tanta coisa. É gestão de trade-off, sabe? Tudo é trade-off. Dizer que alguma decisão, alguma coisa que a gente vai seguir assim, vai ser 100% ganho, é difícil, né, na vida, né? A vida é feita de escolhas. As escolhas, cara, tem a ver com ganhos e perdas. Boa tarde, boa tarde. É muito drama. Tô aqui na Bahia e adorando, mas realmente faz falta o olho no olho. É, pois é. Tinha que ser sistema híbrido ou um pouco dos dois. É, pois é, cara. A gente vai ter que pensar. Será que por exemplo, interessante a gente ter ambientes talvez menores e em lugares afastados, em polos de tecnologias, por exemplo, dois em cada estado, para a pessoa se deslocar? Não sei. Eu acho que as empresas estão quebrando cabeça para isso. É, talvez seja essa questão de ter, mesmo nos ambientes de trabalho que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, eu acho que um pouco a gente caminhou para um caminho certo, né? O novo ambiente lá que foi inaugurado em São Paulo, até quero ver quando eu voltar ao Brasil fazer um vídeo lá, ele leva muito em consideração isso. Então a gente tem menos estações de trabalho, mas a gente tem um ambiente que é muito mais para o cara ir lá, se descontrair, relaxar, fazer uma reunião, para ele poder lá ficar à vontade. E eu acho que isso faz sentido, ter essa descompressão. Até porque assim, gente, né? A vida do pessoal nossa não é só um mar de rosas. Tem muita gente que não tem uma vida pessoal estável, tem problemas dentro de casa, está com problemas com a família, e acaba sendo um lugar desses, acaba sendo um pouco de descontração, um pouco de o cara esquecer um pouco desses problemas. Então, tem muito que a gente aprender. A como fazer benefícios, a como lidar com esses times, porque assim, eu acho que nos próximos anos, isso eu não vi lá, tá? Isso é uma opinião minha, mas eu não vi ninguém comentando disso. A gente vai começar a ter os primeiros reportes, os primeiros levantamentos, e a gente vai ver que a gente perdeu muita performance. A gente perdeu muita performance. Ah, porque as pessoas estão em casa de bobeira, ou sei lá, estão cuidando do filho. Não, não por causa disso, gente. Eu acho que a gente perdeu muito performance porque assim, a comunicação sofreu, cara. Sofreu. A comunicação não consegue ser tão rápida como a presencial. É simples. Não é porque as pessoas. Tem gente que tem problema de fazer essa gestão do próprio tempo, sabe, dentro de casa. Mas não é só isso. É questão que o fato de você estar online, a tua comunicação se perde. Ela sabe, ela não é tão efetiva. Você perde esses momentos de você sair, almoçar com seus amigos e tal. Enfim, assim, gente, tem muita gente, por exemplo, que não sei se você já deve saber um monte de histórias, mas que se casa porque se conhece no trabalho. Você já pensou nisso? Tem muita gente que casa porque conhece alguém no trabalho, em algum momento da vida, alguma coisa assim. Eu casei, eu conheci minha esposa na F-Câmara, por exemplo. Então, será que daqui a alguns anos a gente não vai ver que as pessoas estão casando menos? Afinal, a gente não sai mais tanto de casa? Não sei. Deixa eu ver as perguntas aqui. Logística é difícil. O setor dev da minha não vai a dois, o setor de dev da minha não vai há 2 anos. Aí você vai interagir, não tem apoio para isso. Pois é. Eu vi algumas pesquisas mostrando que as pessoas estão trabalhando mais em home office, mas estão sendo menos produtivas. É o que eu falo, gente. Essa produtividade, a pessoa fala, porque a pessoa está em interrupção do filho, às vezes, ou sei lá, o cachorro está latindo, pode ser tudo isso, mas sinceramente, eu acho que a falta de produtividade não é por isso. Tem um pouco a ver, mas eu acho que isso que gera menos impacto. Se eu fosse dar um tiro, um chute, por assim dizer, eu diria que é o sofrimento da comunicação que tem no time. A comunicação é mais lenta. Mas, Joel, faz uma call, é a mesma velocidade. Gente, não é. Não é mesmo.
Não é alteração, cara, não é a mesma energia, não é o mesmo de você parar e tomar um café e ir lá para essa pessoa comer um pastel, alguma coisa assim. Não é. Não é. Não é, se perde. Eu digo isso porque, cara, nosso time lá em Santos, lá em São Paulo, são times muito grandes e eu senti que a gente perdeu isso. Perdeu isso muito. As pessoas sentem falta disso. Isso ficou comprometido. Até eu quero começar a fazer alguns eventos, algumas coisas, para de vez em quando eu estar em São Paulo, em Santos, para a gente estar lá junto, para a gente conversar, para a gente fazer algumas coisas. Gente, isso é importante. Essa falta de contato humano não é só por isso. Sem contar outros fatores, né, gente? Que aí, meu, você vai pirar, por exemplo, depressão. Cara, é sério, eu conheço muita gente, que os amigos, o trabalho é uma válvula de escape. Nem todo mundo tem uma vida assim saudável em casa. Ou às vezes o pessoal até tem uma vida saudável, mas por exemplo, é uma pessoa muito mais fechada, sabe? Não é uma pessoa expansiva e ela tem dificuldade em fazer amigos, por exemplo, fora do trabalho. E o trabalho acaba sendo uma oportunidade para ela conhecer outras pessoas e acaba perdendo isso, né? Acaba perdendo isso. Enfim, gente, não quero ficar focando tanto nesse assunto, né? Outra hora a gente fala assim sobre isso. Perguntas, pessoal, sobre o Web Summit. O brasileiro é muito afetuoso, né? Sentimos falta do contato físico e da comunicação pessoalmente. Eu acho que não é só o brasileiro, tá? Eu acho que o brasileiro mais, mas assim, pelo que eu tô vendo, as preocupações aqui, é uma preocupação global, tá? Não é só nós que estamos vendo isso, não. Por um lado, a ideia de trabalhar home abrange fronteiras de onde você pode. Muitas pessoas não precisam ficar presas à ideia de trabalhar em algum lugar na cidade que mora, mas deve exigir uma gestão melhor sobre todo tipo de trabalho, com certeza. Então, pessoal, amanhã é um evento, amanhã é um dia, tem algumas coisas de tecnologia, mas é um dia mais focado assim em mídias sociais. Tipo, eventos de branding, falando de como que você faz posicionamento de marca e tal. E eu acho que vai ter alguma coisa ou outra de tecnologia. Acho que amanhã vai ter alguma coisa ainda de programação, mas a maioria vai ser coisas de mídia social. Mas assim, de novo, voltando para os assuntos que são mais técnicos. Cara, quero me especializar em uma coisa diferente de desenvolvimento. Machine Learning ainda está em alta. Está em alta. Dados, por exemplo. Cara, por mais que você ouvia falar de dados, as empresas ainda não sabem trabalhar com dados. Então, assim, é uma área que eu enxergo ainda que vai crescer muito. Esse negócio de, cara, automação também, né? Tanto que o cara da JFrog, hoje, tipo assim, a palestra dele falou muito, DevOps e tal, mas muito focado em automação. Por quê? E eu entendo porque ele ficou batendo tanto nessa tecla, assim, e amanhã vai ter mais umas palestras que, pelo título, eu imagino que vai ter muito a ver com isso. Realmente, tipo assim, os nossos produtos, o nosso desenvolvimento saiu muito de uma área que era, sabe, para empresas e é muito focado nesse mundo digital. Só que assim, para você soltar um produto para um mercado que é grande nesse sentido, cara, você tem que realmente ter uma estrutura muito boa de automação, né? Coisas que são repetitivas e por isso mesmo, pelo fato de elas serem repetitivas, causam muitos erros, você tem que ter um processo que é automatizado para isso. Não vale a pena. E tudo que você pode automatizar do teu time, libera o teu time para se focar em realmente inovar, em criar coisas novas. Então, tem muita gente batendo nessa tecla forte. Falar, cara, para não sobrecarregar o teu time, para o teu time ter mais performance, ter essa automação. Então, assim, tem gente que às vezes fica assim, pô, João, mas a gente só faz CRUD e tal, não sei o que, eu tô cansado de fazer CRUD em frameworks diferentes. Vai para automação, cara. Vai entender sistema operacional, vai entender como você faz scripts, vai entender realmente como é que funciona as coisas, como o Joel sempre fica enchendo o saco de vocês por debaixo dos panos. Porque assim, automação, barra DevOps, barra SRE, barra SecOps, precisa muito de automação. Precisa muito de automação. Então são profissionais que também vão estar muito em falta e é coisas que o mercado ainda está aprendendo a lidar. O software, ele começar agora, hoje em dia, exige muito mais necessidade. Antigamente você codava alguma coisa, soltava no FTP e todo mundo estava feliz. Hoje em dia não, né, cara? Cara, você tem que ter uma esteira concisa, você tem que ter processo de secado de segurança, você tem que fazer deploy rápido, você tem que ter um time to market muito mais rápido, você tem que
garantir a qualidade do produto, você tem que ter observabilidade, porque a tua carga cognitiva do teu sistema começa a crescer muito grande, então você consegue cobrir essa área para não depender só das pessoas em automação. Então, assim, é algo que também, cara, muito em voga e vai precisar muito de profissionais. Eu não cruzo. O Flávio Augusto tá no Web Summit. Eu vi que ele tá no Web Summit, mas eu não vi ele em nenhum momento no evento, não vi nada. Podia até tentar ver lá. O que eu vi foi a galera da Rocket City, até falei com o Terron lá e tal. Eles estavam no stand ontem. Falei com eles. O Terron vai ficar até sexta. Eu acho que amanhã a gente sai pra almoçar, provavelmente. Promete revolucionário. Não entendi o contexto. Foi em cima de alguma coisa que eu falei aqui, mas eu não sei. Vamos lá, Henrique. É que no Web Summit talvez tenha algo mais genérico sobre a realidade virtual. Talvez não tenha voltado para o meta. Mas que promete, isso é verdade. Estou ansioso para ver o que vai ser. Então, o Facebook /meta, eu queria ter assistido, mas o horário ia cruzar bem com o dos drones. Aí eu optei pelos drones. Mas ia dar uma briga boa. Porque ia ter a palestra, ia começar a ter uma palestra do Facebook, falando sobre o metaverso lá e tal. Não era o Zuckerberg que estava lá, era outro cara lá qualquer. E aí depois, nesse palco, ia ter uma outra palestra do New York Times, falando por que o Facebook é um grande inimigo da sociedade e tal, não sei lá o que. Falei, caramba, mano, venho aqui agora falando bem, acaba a palestra no mesmo palco, vai entrar outra aqui tacando pau no Facebook. Queria muito ver isso. Só que daí ia concorrer com essas dos drones. Aí eu falei, não, vou ficar com a do drone. Eu queria ver. E valeu a pena, porque das palestras que eu vi, foi uma das que mais me impressionou, assim, cara. É um nível muito alto esse negócio de o drone realmente enxergar em tempo real tudo que está à volta dele, ele não dependendo do GPS. Impressionou demais. Gente, eu acho que eu vou encerrando por aqui, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, porque daqui a 5 minutos a gente já tem outra talk, aqui tem outra live aqui no Orange Juice, então vou ceder aqui o espaço. A gente pode falar mais, pessoal, tem muito mais assunto, é que hoje aqui realmente eu queria falar desses aspectos que a mãe chamou a atenção, cara, incrível, assim, não vi pouca coisa de cloud, nada, e eu pensei que ia ter bastante. Então, assim, os tópicos, sabe, mudaram muito o foco de 2018 para 2020 e essas paradas de inteligência artificial, assim, robótica, como realmente está vindo muito como soluções mais robustas, porque a gente via muito esse negócio de inteligência artificial, de redes neurais e tal, para as coisas muito mais experimentais, mas não, cara, tem muita coisa que já está bem produtizada, assim, sabe? Foi legal ter esse insight. E no mais é isso. Bom, acho que vocês não têm mais pergunta. E eu vou me despedindo então. Obrigado, pessoal, por vocês terem ficado até aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. A gente pode conversar mais detalhes. Talvez a gente marque um dia em Santos ou em São Paulo para a gente conversar sobre essas coisas do Web Summit. A gente faz um presencial lá no escritório. E aí quem não conheceu já acaba conhecendo, tá? Depois do dia 15 estou de volta. E aí a gente já combina sobre isso. Beleza? Obrigado aí, pessoal. Até mais. Ora, pois. Vou tomar um cafezinho e vou esticar as minhas perninhas. Até mais.